vamos ter dias melhores, dias difíceis, mas também tem dias bons, né? A palavra do Senhor diz o quê? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia. Eu pergunto a alguém aqui, você já passou o dia todinho, irmãos, é o dia todo, chorando, sem parar? Noite e dia. Eu já chorei. Já chorou? Noite e dia. Mas a alegria veio? Veio. A recompensa veio? Também. A recompensa Glória a vem, irmãos. Jesus. Se você chora hoje, amanhã você vai sorrir. Louvado seja o nome do Senhor. E entenda uma coisa, não há vitória sem prova. Primeiro, para você ter a vitória, você vai passar por lutas. Você vai passar por provações. Você vai passar por dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Desse jeito. Mas amanhã você vai contar sua vitória. Olha que coisa linda. Hoje foi tarde de testemunho. Né? Foi tarde de testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Foi tarde de contar o que Deus fez na sua vida. E quando a missionária Pureza estava orando, ela disse assim: Jesus, que hoje seja tarde da bênção. Foi tarde de bênção. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque se hoje você chegou aqui e contou algo que o Senhor fez na sua vida, amanhã você vai chegar em outro lugar e vai dizer: olha, ontem à tarde eu estava lá no Rubalo, em um lugar longe. Louvado seja o nome do Senhor. De acesso difícil. Louvado seja Deus. E Deus, Ele falou tremendamente no meu coração. Aleluia. Porque a gente vinha falando, é uma viagem chegar até aqui, né? E olha que viemos de carro, né? No conforto, porque imagina de ônibus, missionária, é mais difícil ainda, né? Porque desce lá, né? Pega lá. E vem andando, cantando o hino da vitória, né? Eu vou chegar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E eu tenho dito que no tempo de Moisés, no tempo lá de Jesus, no tempo lá da Bíblia, não existia carro, não existia ônibus, não existia Uber. Olha a facilidade que você tem hoje. Não quero ir de ônibus, se tiver um dinheirinho, minha irmã, vou chamar o Uber. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Não tenho dinheiro do Uber, mas tenho dinheiro do ônibus. Né? Às vezes não vou de ônibus, mas eu vou de lotação. Ei, para você ir de pé, só se Jesus quiser. Porque Jesus ele pode provar, tirar o Uber, tirar o ônibus, tirar a lotação e você tem que ir de pé. Para Deus provar você que você sem ele não é nada. É desse Né? jeito. Louvado seja o nome do Senhor. E nós colocamos obstáculos em fazer a vontade do Senhor. Ai, Jesus, Né? como eu fui provada. Não, para roubá-lo não. Para roubá-lo eu não vou não. É desse jeito. Não, evangelista John, não chame não, para roubá-lo não. Mas missionária que vai de carro, não, é muito longe, né? Eu estava dizendo a ela que eu cheguei meio dia do médico, eu disse: eita, não vai dar tempo de eu ir, e eu corri para lá e corri para cá. E olha eu aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ainda me pegam aí de surpresa, vai pregar. Louvado seja o nome do Senhor, mas Deus ele é bom, Aleluia, Jesus. né? Entenda que Deus ele prepara tudo. Glória a Deus. Deus prepara até o deserto. Eu não sei por que crente tem medo de deserto. Porque é no deserto que você aprende. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Entenda que deserto é para você confiar em Deus. É, Jesus, aleluia. Né? Na minha adolescência lá, eu fui a primeira a aceitar A escola Jesus. do Senhor. Minha mãe era só o sangue de Jesus. Ainda que não me deixa mentir. Era só o sangue de Jesus. Para mim, para a igreja, meu Senhor da glória, era um processo. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas olha aí. E eu digo que ela é mais tranquila que eu, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Já comi farinha com açúcar e café. Delícia. Não é gostoso? Porque era a única coisa que a minha mãe podia dar a 7 filhos, 8 filhos. Tu és fiel. Era a farinha, o café e o açúcar. E tinha noites que dizia assim, é para os mais novos. Os mais velhos vai dormir e amanhã, se tiver, você come. É assim mesmo. Agora deixa eu lhe dizer que hoje eu estando bem bom. Né? Hoje eu e você, minha mãe me disse isso ontem, antes de ontem, minha mãe disse o seguinte: hoje eu como o que eu quero, missionária. A demora é só chegar na minha casa.
Aleluia. E vou lá no açougue, se estiver aberto ainda, né? Eu não sei que horas eu vou chegar. E comprar. Minha mãe disse isso. Mas quantas vezes nós dormimos com fome? Aleluia. Deserto, sabe pra quê? Pra Jesus tratar, aleluia, e trazer a família pra Ele. Glória, Louvado glória seja o nome do a Deus. Senhor. E começou por mim e hoje tá quase todo mundo, né? Tem umas que estão afastadas, mas eu creio que Jesus, Ele vai trazer novamente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então não tenha medo de deserto. Se você está no deserto, glorifique o nome do Senhor. Exalte a Ele. Diga, Jesus, eu creio que o deserto, Ele vai passar. Aleluia. Né? Quantos anos aquele povo passou no deserto? Né? Eu fui ler um tempo aí, missionária Gildete, e eu fui estudar essa passagem. E o interessante é que a cidade, né? A terra prometida que Jesus prometeu àquele povo rebelde, né? Um povo que reclamava, nós somos rebeldes, nós somos reclamando, né? Quando não vem a picanha, reclama porque tá com ovo. Às vezes tem o ovo, a salsicha, mas queria o salame. Às vezes você tem o ovo, a salsicha, o salame. Não sei porque Jesus, eu ainda nem vi a palavra aí. Né? E você reclama porque você tem o ovo. Né? Eu digo uma coisa, na minha casa lá pode ter a carne, pode ter o peixe, evangelista Joe, mas se não tiver o ovo, tá faltando alguma coisa na geladeira. É, desse jeito. Não é assim. Olha que eu não gosto muito de ovo, não. É assim mesmo. Eu não gosto muito de ovo, não. Pra mim comer ovo, eu tenho que estar com vontade. Mas se não tiver ovo lá na geladeira, pra quando eu abrir e ver ele lá dentro, tá faltando alguma coisa. Para comigo é. É, irmã. E não tô mentindo não, porque eu gosto de falar o que eu vivo. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí, meu esposo ele trabalha muito, tem atendimento passando com ele. Teve um lanche de uma semana, passou 2 semanas sem ovo lá em casa. E o meu filho. Aí a gente vai pro carro do ovo. Porque o carro do ovo é mais barato, né? Meu filho, cadê? O carro não passa. O carro não passa, tem que comprar no açougue. E eu na mercearia. Ele disse, não, espera aí, a gente vai comprar e comprar. Irmãos, passou 2 semanas. E eu reclamando com ele, porque não tinha ovo. Meu filho, vai comprar ovo. Parecia que o ovo era carne. Vai comprar o ovo e resumindo, ele saiu para resolver as coisas. Quando chegou com a placa de ovo. Felicidade, irmãos. Dai graças por tudo. Aleluia. Será que eu e você estão dando graça por tudo? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu fui estudar aquela palavra, missionária, como eu estava falando. Irmãos, aquele povo era para sair do Egito e ir para a cidade onde ia manar leite e mel. Ia comer tudo melhor. Ei, é bíblico, a palavra do Senhor diz a mim e a você que nós iremos comer o melhor dessa terra. É aqui neste lugar. É onde você está pisando. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não diz quando você morrer, que você for lá para o jardim. Não! Quando você morrer, acabou. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai haver água, não vai haver comida, né? Não vai haver roupa, não vai haver vestes. Acabou. Eu, Senhor, vai comer o melhor dessa terra. É aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio. Mas deixa eu lhe dizer que você só come o melhor dessa terra se você for grato. Né? Se você for grato ao Senhor. Primeiro começa com pouco. Aí Jesus hoje lhe deu o ovo. Aí você foi grato ao Senhor porque comeu o ovo. Não sei porque o Senhor está falando isso, missionário. E eu ainda nem fui para a palavra, olha. E eu tava nervosa, viu? Eu digo, Jesus amado, eu vou pregar. João, me socorre aqui. E a história parece caminha, pode continuar. Não é isso. E aí amanhã o Senhor manda, sabe o que? Em vez de ovo, manda salsicha, porque hoje é salsicha, né? E quando você menos esperar, porque eu não sei o que o povo acha numa picanha, né? Quando você menos esperar, você tá comendo picanha. Você tá comendo carne de primeira. Eu não gosto de carne de primeira, não. É dura. Não tem gosto de nada. Eu gosto de segunda. Tem uma gordurinha, né? Gostosinha. Você tá entendendo, irmãos? Não é isso. Então você tem que agradecer pelo pouco que você tem hoje. Aquele povo do exército, aquele povo do Egito era um povo ingrato. Comeu maná do céu.
né? Ele reclamava porque não tinha carne, Jesus não dava carne. Andou mais de 40 anos, não se gastou a roupa, né? Aleluia, não se gastou o seu sapato. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, na primeira provinha que eles passavam, ia lá reclamar com Moisés. Moisés, por que você tirou do Egito? Era melhor que morrêssemos lá. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo, para sair do Egito, para chegar na terra como o Senhor tinha prometido, era como estar aqui. Eu vou botar Aracaju ali. Aleluia. Não é ali, né? Já é um pouquinho longe, né, missionária? Vamos botar ali, né? Aracaju ali. Terminal do dia, né, evangelista John? E ali eu fui estudar. Irmãos, eles começaram a andar em círculo. Eles começaram a andar pelo mesmo lugar. Mas sabe por que isso acontecia? Isso é mistério, louvado seja Deus. Isso acontecia porque eles começaram a murmurar. Ei, eu quero lhe dizer que quando você murmura, a bênção ela não vai chegar até você. Quando você murmura, a bênção ela vai se afastando cada vez mais até você parar. Louvado seja o nome do Senhor. E entender que Deus é quem faz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando aquele povo parou e entendeu que era Deus que fazia todas aquelas maravilhas, eles foram e entraram na terra que Jesus prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu pergunto, não poderia ter evitado o sofrimento? Poderia, né? Mas a língua, a minha, a sua, quando a gente não vigia, ela é terrível. Louvado seja o nome do Senhor. Eu passei o que Deus mandou passar, vamos para a palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele confirmou, né? Só falando de milagres e milagres, eu vou pregar em um milagre. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Abra suas Bíblias, sentado mesmo. Em João 5. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra baixa. Não, é João. João 5. É uma passagem bastante conhecida, todo mundo conhece. Eu acredito que todo mundo aqui conhece essa passagem, tanque de Betesda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Casa de oração, casa de milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na casa de oração. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na casa do milagre. Nós estamos na casa, aleluia, onde o Rei dos Reis está. Né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. João 5, a partir do 5. E diz assim a palavra do Senhor: estava ali um homem que havia 38 anos e achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres curação? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar a cama. E ele lhe respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntou-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia tirado, em razão de naquele lugar havia grande multidão. Louvado seja o nome do Senhor, né? O homem que precisava de uma cura. Né? Quantos aqui não falam de cura? Quantos aqui não precisavam de um milagre e Jesus operou? Né? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que existia um tanque. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou colocar hoje para a gente entender melhor uma piscina. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando o anjo descia, ele agitava aquelas águas, e o primeiro que mergulhasse naquelas águas sairia curado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que este homem, ele era paralítico. Paralítico não anda. Louvado seja o nome do Senhor. Aí uns dias atrás eu ouvi uma pregação sobre ele, e ele disse assim, o pregador falando: aquele homem era preguiçoso. Porque se ele era paralítico, ele só não podia movimentar as pernas, mas ele podia
se arrastar. Aí eu parei, pensei, a mulher do fluxo do sangue poderia andar? Não poderia? Mas ela estava tão fraca que ela não andava. E o que ela fez? Ela se arrastou até Jesus de Nazaré. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu digo, mas por que ele não fez isso? Porque o milagre dele não dependia de uma água. O milagre dele não dependia daquele tanque. O milagre dele dependia tão somente da fé dele. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade, Jesus. Muitos eram curados. É bíblico, né? Muitos foram curados através daquelas águas. Mas naquele homem, a história dele era diferente. É, Jesus, e aleluia. a minha história não é a sua história, não é a história do seu vizinho, não. A sua história é diferente. E da mesma maneira que Jesus operou na sua vida, não vai operar no seu vizinho. Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus, ele não faz nada igual. Né? Jesus, ele não faz coisas repetidas igualmente, não. Jesus, ele é diferente. E nem eu e nem você sabemos como ele vai agir, como ele vai fazer, como ele vai falar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu parei para entender, eu disse, Jesus, é verdade. Aquele homem não precisava entrar naquelas águas, né? Porque o Senhor ia fazer diferente na vida daquele. É, Jesus, Louvado aleluia. seja o nome do Glória a Senhor. Deus, Mas aleluia, Jesus, é verdade. ao mesmo tempo que aquele homem, né, recebe a sua cura, só uma palavra. Deus, ele não precisa de muito. Basta só uma palavra para Jesus mudar a história, para Jesus mudar o cativeiro, para Jesus mudar a situação. Louvado seja o nome Glória a do Senhor. Deus. Mas quando eu comecei a ler ali sentada, quando Jesus disse levanta e anda, teve pessoas que tentaram, aleluia, diminuir aquele homem. Teve pessoas que tentaram entristecer aquele homem, dizendo, mas hoje não é sábado? Não, sábado não se faz nada. Sábado? Não é lícito curar em sábado. Não é lícito você trabalhar sábado. Não é... Quem disse a você que não é? Jesus prova ao contrário. Aleluia. Que sábado também você pode pregar a palavra. Glória a Deus. Que sábado também você pode cultuar o Senhor. Que sábado você também pode evangelizar, né, missionária? Que sábado você pode ir lá nos presídios, fazer a visita. Sábado você pode sair da sua casa e fazer o ID. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas da mesma forma que tentaram, aleluia, entristecer esse homem, quantas vezes a gente não enfrenta pessoas que tentam fazer você parar? Que tenta fazer você se entristecer, que diz, não, você não vai conseguir, não, oxe, Jesus disse isso, não, mas olha como é a sua vida, a sua vida é de Jesus. Quem lhe conhece é Jesus. Quem sabe o que está no seu pensamento é Jesus. Quem sonda o coração é Jesus. É desse Louvado jeito, seja o nome do aleluia. Senhor. Aquele que está tentando fazer você parar não lhe conhece, não. Glória a Não Deus. sabe da sua estrutura, não sabe do seu particular que você tem com Deus. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Jesus pergunta àquele homem, o que queres que eu te faça? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, ele não pensou em duas vezes. Se Jesus perguntar hoje, aqui agora, o que queres, Eline, o que eu te faça na sua vida? Eu quero tanta coisa, missionária. Aleluia, Jesus. Não é assim? Nos dias de hoje, nas nossas vidas? Missionária Aleluia, Gilberto, glória a o Deus. que queres que eu te faça? A senhora vai parar e vai pensar no que a senhora quer de mais urgente. Mas a senhora tem algo mais urgente para Jesus. Aleluia. Mas a senhora faz um pacote e quer botar tudo na mão do Senhor. Mas é uma única coisa que Deus quer Aleluia. fazer na minha vida e na vida da senhora. Né? Louvado seja o nome do Senhor. O que queres, irmã, que eu te faça? Aleluia, Jesus. Se Jesus mandar um anjo aqui agora, é como a missionária disse, é um pacote. Mas aquele homem, É, Deus. ele sabia exatamente aquilo que queria. Sabe por quê, irmãos?
Porque a comida você consegue. O emprego você também consegue. Aleluia. Como? Pega o seu currículo. É assim que meu esposo faz quando está desempregado. Pega o currículo, unja o seu currículo e saia. Né, Evangelista John? Colocando nas empresas 1 hora, alguém vai lhe chamar. E você vai trabalhar. O que queres que eu te faça? Quando Jesus perguntou isso àquele homem, é o que eu te faça? Impossível para você. O que é impossível para você? Eu posso fazer. Era impossível aquele homem andar. Então, não podia ele fazer. Tem coisas que quando é para você fazer, Glória a Deus. Jesus não vai fazer não. Aleluia. E quando você estiver assim, olha, como a irmã está, de braços cruzados, naquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Verdade. Deus ele vai esperar você descruzar os seus braços, se levantar, tomar uma decisão, fazer, aí Jesus vai lhe ajudar. Glória a Deus. Mas aquilo que é impossível, ele está dizendo nessa tarde, eu faço. Amém, Jesus. Coloque nas minhas mãos o que é impossível. Glória a Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor. A missionária disse que quando nós colocamos, deixe lá, não tire, porque muitas das vezes a gente tira. Né? Louvado seja o nome do Senhor. O que queres que eu te faça? Aquele homem, eu lendo essa passagem, eu paro assim para pensar, aquele homem não pensou, não piscou, não duvidou. Eu quero ficar sã. É muito forte, Senhor. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ficar sã, Senhor. Se Jesus mandar um anjo aqui agora, Evangelista John, missionária Eline, missionária que ele não chama pela unção, né, cargo, ele chama pelo nome. Eline, o que queres que eu te faça? Aí eu vou dizer a ele exatamente aquilo que eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. E olha que eu quero muitas coisas, viu? Meu Deus. Eu quero muitas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu for contar nos dedos, os dedos da mão não dá. Eu quero muitas coisas, irmãs. Nós queremos muitas coisas. Glória a Né? Jesus. Nós queremos. Irmãos, eu acho que seria de hipocrisia se alguém se levantar aqui agora e dizer assim, irmã, eu não quero tantas coisas assim, não. Será que existe? Tem poucas pessoas. Será que tem alguém aqui que diz assim que eu não quero tantas coisas? Quero muita coisa. Não tem, né? Porque nós queremos. Essa semana eu estava na minha casa. Ô, A gente glória. fica só, a gente só pensa, né? A gente pensa e a gente conversa com Deus e pensa, a gente conversa com Deus e Deus assim, Aleluia, assim, Senhor assim, Deus vai conversando com a gente. Pensamento. Aleluia. E eu me lembrei de algo que meu esposo, eu acho que ele deixou de fazer. Todo ano, no mês de dezembro, meu esposo pega um papel branco, uma caneta e escreve o que ele quer para nós estamos em 2022, né? Para 2023. Projetos. E Deus é Deus de projetos. E ele coloca lá, é tudo que ele quer. Mas deixa eu lhe dizer que ele só coloca 10 itens. É muito, né? 10 itens é muito, né? Ele coloca 10. Durante o ano, o que ele vai conseguindo, ele vai riscando. Isso é projeto dele. Isso é organização. E ao mesmo tempo que ele está escrevendo, ele está apresentando. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você queremos tanto, mas a gente não apresenta, a gente não diz que quer, a gente não ora em prol daquilo, mas quer. Aleluia. Não é assim? Deus, ele diz que ele sonda pensamento e coração. Mas tem coisas que ele precisa ouvir de mim e de você. Tem coisas que é necessário você dizer. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Há uns dias atrás, eu estava conversando com o Senhor, domingo, no culto de missões. Amém. Tem 8 dias, né? No culto de missões, eu fui para a igreja. E eu me ajoelhei, eu conversei com o Senhor, assim, assim, assim. Jesus, faça assim, assim, assim. Mas, Senhor, o Senhor fez assim, assim, assim. Eu apresentei. É desse jeito, aleluia. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E quando cheguei, quando foi, eu acho que quarta-feira ou foi quinta-feira, eu recebi uma mensagem.
E disse assim, missionária, eu sonhei com a senhora e com sua filha. Mas eu não entendi nada do sonho. Tem coisas que não é para a senhora entender, né? Tem coisas que Deus revela à senhora, mas não é para a senhora entender. Aí eu fiz assim, me conte o sonho. E aí ela começou a contar o sonho, aí eu coloquei embaixo assim, eu entendi tudo. Aí ela disse, glória a Deus, porque eu não entendi foi nada. E tô até perturbada, missionária. Eu disse, não perturbe não, porque eu entendi o sonho. Irmãos, a oração que eu fiz no domingo, Deus ele me respondeu na mesma semana. Glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor. E eu não sei quem foi que disse aqui, coloca o teu rosto no pó. Ei, tem coisas que é necessário nós colocarmos o nosso rosto no pó. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você coloca o seu rosto no pó, você vai dizer exatamente aquilo que está lhe preocupando. Então, quando você abre a sua boca e você fala, Jesus ele já sabe do que está lhe preocupando. Jesus já sabe o que você está precisando. Mas foi necessário ele perguntar àquele homem, o que queres que eu te faça? Jesus não sabia não que aquele homem precisava de ser curado? Jesus não sabia não que aquele homem almejava andar com suas pernas? Precisava. Aleluia. Mas ele perguntou, e tudo que ele perguntou, ele queria a resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas das vezes, Deus quer ouvir. Aleluia. O que você tem para dizer, para ele lhe dar a resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aquele homem disse, Senhor, que eu fique sã. Aí o Senhor disse assim, ei, levanta, pega a tua cama e anda. Mas lá, acho que é no 18, no 14, no 15, ele diz assim, mas não peque mais. Lembre que eu te curei, lembre que eu te salvei, lembre que eu te tirei do poço, mas não peque mais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te curei, você vai andar, mas não peques. Eline, eu abri uma porta para você. Eu te tirei lá do mundo. Não peques. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque se uma coisa eu tenho certeza hoje, esse mundo não me pertence. É, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu digo isso hoje porque eu conheço o mundo lá fora. Aleluia. Né? Já dancei, já bebi, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu sei que o que tem lá não me traz paz. O que me traz paz é Jesus de Nazaré. Amém. O que me traz paz é aquele que me chamou, me limpou, louvado seja o nome do Senhor, me curou, louvado seja o nome do Senhor, esse me traz paz. É assim mesmo. Porque mesmo nós preocupados, a gente deita no nosso travesseiro. Se a gente não dorme hoje, mas amanhã a gente dorme. É, Jesus. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Como eu já disse, se hoje a gente chora, mas amanhã nós estamos alegres. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje você, nesse momento, você está esquecendo o que Deus fez com você, mas quando passa a sua chateação, então quando passa a sua tristeza, ei, Jesus fez isso por mim. Glória a Ele Deus. vai continuar fazendo. Ele vai continuar operando, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele não mudou, ele não muda. Glória a Deus. Ele é o mesmo. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nessa tarde você saia de posse de vitória.